E aí, tudo bem com você? Eu andei um pouco parado aqui com meus vídeos, que tava em semana de prova e depois fiquei resolvendo algumas coisas para melhorar o canal, para fazer vídeos melhores. E hoje vou trazer uma palavra que é bem atual, que é a coisa que a gente vive muito nos nossos dias. E essa palavra está baseada lá em Atos capítulo 5, na história de Ananias e Safira. Para quem não sabe, antigamente os apóstolos na igreja primitiva, né, no início da igreja, logo depois que Jesus morreu, reuniam as riquezas das pessoas, as pessoas davam de coração, sabe? Tudo que era voluntário, o Espírito Santo movia o coração delas a doarem suas terras, suas casas para os apóstolos, pegavam esse dinheiro e com esse dinheiro eles conseguiam dividir igualmente a cada um que precisava, conforme a sua necessidade, sabe? Era um sistema de organização totalmente apolítico, sabe? Não era socialismo, comunismo, capitalismo, né? Não era nenhum desses ismos aí da vida, era tudo cristão e, cara, era a melhor coisa que tinha. Sendo que aí um casal chamado Ananias, um homem, e Safira, sua esposa, resolveu fazer isso também, sendo que eles quiseram pegar uma parte do dinheiro para ele, sabe? Quiseram ficar com um pouco dele. Pronto, você vendeu aquele terreno por 200 mil reais, eles pegaram 100 mil para eles e deram 100 mil para os apóstolos. Falaram aqui, ó, foi só 100 mil o terreno, toma aí. Aí beleza, até esse ponto parece só que eles, vamos dizer assim, deram uma enganada, fizeram uma corrupçãozinha ali e estava tudo tranquilo. Mas na verdade estavam enganando a Deus. Na verdade eles não estavam enganando simplesmente os apóstolos, simplesmente aos homens. Mas eles estavam brincando com Deus, porque era a igreja de Deus. E o texto vem dizendo exatamente assim. No versículo 2 fala assim, ó. Ele reteve parte do dinheiro da venda para si e levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. E depois chegou Pedro, que era o líder daquela igreja, e falou assim: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração, te induzindo a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? E no versículo 4: Como você pôde permitir que tais ideias dominassem a sua vontade? Não foi aos homens que você mentiu, mas foi a Deus. Cara, aqui ele diz que, tipo, não foi simplesmente uma mentirinha, mas foi você tentar enganar Deus. É muito isso que a gente faz hoje em dia. A gente quer fazer um jeitinho, quer malandrear, quer dar um jeitinho para acontecer, fazer as coisas. E não é do nosso jeito, não é a gente que institui a maneira certa, mas é Deus. A gente não tem que achar qual será a melhor maneira, sei lá, de dar oferta, dar dízimo, de fazer essas coisas. Não, se Deus instituiu um método, você tem que fazer desse método, porque senão você está enganando Deus. E a gente vai ver lá na frente que as consequências disso são destruidoras para a vida deles. E, cara, podem ser também destruidoras para nossas vidas se a gente não se arrepender. Assim, a gente sempre vai ter uma maneira mais fácil de tentar fugir da vontade de Deus. Sempre vai ter... Tem uma frase que eu vi que é: sempre que o homem quiser fugir da vontade de Deus, Satanás vai ter um barco pronto para você entrar nele. Então Satanás está sempre ali, ó, minando a nossa vontade, jogando ideias ruins, jogando ideias erradas, jogando coisas pra gente pecar e fugir da vontade de Deus. Por exemplo, em questão a relacionamento, você querer dar uma enganada, questão a serviço, cara, até mesmo servir na igreja, se você for com as motivações erradas, você não vai estar enganando os outros. Ah, cara, eu não posso servir na igreja hoje porque, sei lá, alguém passou mal na minha família. Mas na verdade você tá em casa, tá descansando, não quer ir. Tá inventando uma desculpa. Você não tá inventando desculpa pra homens, tá inventando uma desculpa pra Deus, sabe? Então a gente tem que pensar muito bem nossa vida, nossas atitudes, para que a gente não cometa esse erro que é... Eita! Para que a gente não cometa esse erro que é pecar contra Deus e tentar enganar a Deus. E lá na frente a gente vê que Ananias e Safira, os dois, foram mortos, caíram mortos fulminantemente. E assim, hoje em dia a gente não vê isso, né? A gente não vê muitas pessoas caindo mortas na nossa frente. Eu acho que se a gente fizesse isso, a gente ia pirar, ia ficar maluco, não sei o que ia acontecer, mas enfim. Isso foi preciso para aquela época. Isso foi preciso para que gerasse temor na igreja, que as pessoas vissem que com Deus não se brinca. Sendo que hoje em dia muita gente tem brincado com Deus. Muita gente tem deixado de ter reverência, por exemplo, no culto. Quantas vezes você não vê pessoas levantando no meio do culto, saindo, Deus falando, louvando, a gente louvando a Deus, Deus falando conosco, e pessoas indo no banheiro, rindo, conversando, contando piada, mexendo no celular. Cara, o que eu mais vejo gente mexendo no celular no meio do culto.
mandando mensagem, vendo no Instagram, mano. Que isso, cara? Falta de reverência com Deus. A gente não tá enganando nenhum homem, ninguém, um pastor. O pastor não vai brigar com você se você fizer isso. Talvez até brigue, e deveria. Mas na verdade a gente está enganando a Deus. A gente tem que parar e analisar nossas atitudes e buscar um coração aprovado por Deus. Porque senão de nada adianta isso tudo. De nada adianta a gente fazer todas essas coisas, fazer de qualquer jeito, não fazer da vontade de Deus, se a gente vai estar perdendo nossa alma. Então, e Deus tem duas maneiras de tratar com isso. A primeira é para os salvos, para os seus filhos, para os verdadeiramente cristãos. Ele vai disciplinar essas pessoas. Ele vai corrigir, porque um pai corrige seu filho. Um pai vai lá e castiga seu filho para que ele melhore. Enquanto o cara que não é salvo, Deus vai tratar de duas maneiras, que é a punição da morte eterna. Talvez a pessoa até não morra na hora, que nem na Ananias e Safira morreram instantaneamente. Mas pode acontecer algum acidente e a pessoa às vezes pode até viver mais tempo. Mas só da punição de ter o eterno afastamento de Deus, isso já é suficiente para qualquer mal na nossa vida, cara. Então, busque fazer o que é certo, busque fazer o que a gente sabe que agrada a Deus e não tentar dar um jeitinho nas coisas, não tentar fazer as coisas do nosso jeito, mas do jeito que Deus quer. E como que a gente vai saber o jeito que Deus quer? Lendo a palavra dele. É a única maneira de a gente conhecer verdadeiramente a Deus e conhecer a verdade dele pra gente, a nossa vida, o que ele quer pra gente. Então busque fazer a vontade de Deus, que tenho certeza que vai ser a melhor coisa pra sua vida, pra minha vida, para as nossas vidas.